Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será o fim do consulado de Pinto da Costa? Compreendo que as emoções possam estar presentes, quero que estejam presentes, para que as pessoas decidam emocionalmente, mas também racionalmente, mas compreendam também que este é um momento de viragem, onde o Futebol Clube do Porto tem que se lançar para a modernidade. André Vilas-Boas, em entrevista no Observador, acredita que vem aí um momento de viragem. Os sócios do Futebol Clube do Porto votam este sábado para a presidência do clube. Pinto da Costa tenta o 16º mandato, mas desta vez viu-se obrigado a empenhar-se na campanha eleitoral. O oponente é um ex-treinador do clube, considerado um jovem. É André Vilas-Boas. Pinto da Costa, que recusou os nossos pedidos de entrevista, nunca viu a sua liderança tão ameaçada como agora. É sobre isto que vou conversar com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 26 de abril. Bem-vindo, Bruno. Olá, Ricardo. Bruno, as eleições são este sábado. Afinal, quantos candidatos há? Quantos eleitores? Fala-nos um bocadinho do processo eleitoral. Pela segunda vez na história do Futebol Clube do Porto há 3 candidatos. Lista A, Pinto da Costa. Lista B, André Vilas-Boas. Lista C, Nuno Lobo. Para o Conselho Superior, que é um órgão consultivo do Futebol Clube do Porto, há uma quarta lista, lista D, que é encabeçada por Miguel Braz da Cunha, e normalmente e tendencialmente essas listas independentes também terão o seu peso em termos de votação, e estamos a falar de um ato eleitoral que pela primeira vez vai decorrer no Estádio do Dragão, costuma ser no pavilhão no Dragão Arena, com 44 mesas de voto e 8 portas abertas, e muito provavelmente um número que tu terás toda a curiosidade, e eu próprio também terei, que é quantos associados é que podem votar. E eu nesta altura não consigo dizer ainda, porque até às 20 horas de sexta-feira, que será a antecâmara das eleições, os sócios poderão regularizar cotas. Nesta altura o universo estima-se que já serão mais de 30 mil associados, quase 40 mil, com capacidade de voto. Poderá ser um recorde? Tendencialmente será sempre um recorde. Há quem considere que este recorde será batido duplicando o valor máximo que já houve em 1988. E no Futebol Clube do Porto é um sócio um voto? Ou também é um sócio e 10 votos? Não, é um sócio um voto, o que altera também aqui um pouco o paradigma. Nós estamos habituados, sobretudo no Sporting, que é aquele que tem mais escalões, a poder haver esse facto de, como aconteceu em 2018, o presidente eleito ser alguém que tem mais votos, mas menos votantes. No Futebol Clube do Porto, não. Quem tem mais votos é mesmo o presidente. E Jorge Nuno Pinto da Costa tenta o 16º mandato aos 86 anos, para mais 4 anos. São já 42 à frente do clube, mas, Bruno Roseiro, nunca como agora a liderança esteve tão ameaçada. O que é que correu mal neste último mandato? Eu diria que mais do que correu mal no último mandato, continuo a achar que o Futebol Clube do Porto não soube interpretar os resultados de 2020. Estamos a falar de um clube que em 88 teve pela primeira vez um candidato a tentar desafiar Pinto da Costa, que era Martins Soares. A partir do momento em que Pinto da Costa contratou novamente Rabah Madjer ao Valência, acabou a concorrência. Portanto, Martins Soares teve 535 votos contra mais de 10 mil de Pinto da Costa. Em 1991, Martins Soares voltou a tentar desafiar, aí numa campanha um bocadinho mais a sério, inclusivamente com a apresentação de um treinador, Kenny Dalglish, que tinha sido campeão pelo Liverpool, e com algumas situações interessantes, nomeadamente o lançamento num avião de panfletos pela decência, que era esse o lema da candidatura. Através de um avião. Através de um avião, portanto uma coisa antiga. Isso por isso simplesmente desapareceu, e em 2020 ninguém percebeu o que é que significava os mais de 30% que José Fernando Rio e Nuno Lobo tiveram em relação a Pinto da Costa em eleições que em condições normais seriam para ganhar, digamos assim, com goleada.
E eu diria que André Vilas-Boas foi talvez a pessoa que melhor percebeu e soube interpretar esses resultados, preparou-se para esta candidatura desde 2022 e chega, pelo menos, com essa capacidade de poder discutir mesmo o resultado com Pinto da Costa, obrigando-o a fazer algo que ele nunca fez em 42 anos. Ele fez campanha eleitoral. Exatamente, já vamos falar disso, mas os resultados também não estão a ajudar, não é? Os resultados do futebol e este domingo há um jogo também importante, há um Porto Sporting, não é? Há um Porto Sporting e o Futebol Clube do Porto não sabe, quem será o presidente, 2, se estará na tribuna. Portanto, está tudo, e 3, se estará sentado ou não ao lado do homólogo Frederico Varandas. É só dúvidas, como tu consegues perceber. E quem é André Vilas-Boas nesta história? Nós podemos dizer que ele é um filho da casa? Sim, é um filho da casa e é alguém que em 3 pontos fortes percebeu aquilo que teria a ganhar em avançar com uma candidatura em 2024. Primeiro ponto, é alguém com coragem. Depois daquilo que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto a 13 de novembro, é preciso ter coragem para... Coragem física. Coragem inclusivamente física e disponibilidade de abdicar de muita coisa, mesmo depois perante ameaças, perante aquele episódio na moradia onde vive. Ele teve coragem para perceber que este era o momento, independentemente de poder não ter o melhor contexto para desafiar Pinto da Costa. Nem ele, nem ninguém teria esse contexto. Depois, um segundo ponto que teve a ver com a oportunidade. Nesta altura, o Futebol Clube do Porto atravessa o pior registro em termos de desportivos com Sérgio Conceição. Financeiramente atravessa mais uma vez uma situação complicada e percebeu-se também por essa interpretação dos resultados de 2020 que começava a haver uma espécie de ruptura geracional. Ou seja, uma coisa é gratidão por 42 anos, outra coisa é capacidade para projetar outros 42 anos. E Vilas-Boas conseguiu perceber que 2024 podia ser o ano-chave para fazer essa cisão. Depois, um terceiro ponto que me parece também importante, que é uma candidatura com 2 anos de preparação. Ou seja, o próprio estudou algumas partes que não conhecia tão bem, nomeadamente a nível de gestão executiva, e teve tempo para estudar o Futebol Clube do Porto, perceber quem eram as melhores pessoas para o acompanhar, delegar nessas pessoas, como aconteceu com José Pedro Pereira da Costa, delegar essas partes, nomeadamente as finanças, para perceber como construir um projeto para o futuro, e tudo isso alavancado por uma campanha com um forte investimento e com uma forte projeção, faz com que pela primeira vez não seja líquido que Pinto da Costa vá a eleições e ganhe, e até ganhe por norma com uma maioria absoluta. E já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Poderá Pinto da Costa perder a liderança do Futebol Clube do Porto? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bruno, e a relação entre André Vilas-Boas e Pinto da Costa azedou claramente. E esta história dos dois, tem aqui quase ingredientes de um drama de Shakespeare, ou não? Sim, até porque havia um capítulo, que é o capítulo de 2020, que não projetava propriamente aquilo que nós estamos a assistir hoje. Ou seja, temos alguém
que venerava Pinto da Costa, ou seja, um jovem que adorava o Futebol Clube do Porto, que se meteu no prédio com Bobby Robson, porque é que ele não colocava Domingos a jogar, que a partir daí também foi crescendo em termos de futebol, tirando cursos, passando pelo Futebol Clube do Porto, sendo adjunto de José Mourinho, que chega à sua cadeira de sonho em 2010, 2011 e com essa particularidade de ter na altura um contrato assinado com o Sporting, que a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto revelou interesse na sua contratação, acabou por haver ali quase um acordo tácito para 2 meses depois rescindir um contrato que nunca chegou mesmo a acontecer. Um acordo de cavalheiros? Houve um acordo de cavalheiros, ou seja, houve um acordo assinado no Gerês, na casa de Jorge Mendes, e esse mesmo acordo foi rescindido na zona de Leiria 2-3 meses depois de ter sido assinado, exatamente para Vilas Boas poder cumprir o seu sonho de chegar à tal cadeira de sonho no Futebol Clube do Porto. E na altura ainda muito novo, não é? Também. Ainda muito novo, alguém que foi sempre visto como uma espécie de Special One 2, ou não estivesse feito parte da equipa técnica de José Mourinho durante tantos anos. A saída azedou um pouco a relação, a saída de Vilas Boas para o Chelsea, embora ele tenha sempre defendido que deixava 15 milhões ao Futebol Clube do Porto. Na altura foi a maior transferência de sempre de um treinador e, portanto, havia quase esse reconhecimento que ele quis que acontecesse. Em 2019, quando André Vilas Boas é treinador do Marselha e vai jogar ao Dragão, ele percebe que a relação esfriou por completo. Percebe que existe uma cisão, não que tenha sido sempre uma relação de conversas diárias, muito etc. Próxima. Muito próxima, mas percebe que a relação está mesmo partida. Mas em 2020 há esse twist, ou seja, quando nós começamos a olhar para a candidatura de 2020, André Vilas Boas era um dos principais apoiantes de Pinto da Costa, assinou o seu projeto eleitoral também para 2020 e nada fazia prever que em 2024 tivéssemos uma cisão tão grande. Onde é que existe essa cisão? A partir de 2022, da mesma maneira como Vilas Boas começou a preparar uma candidatura, Pinto da Costa sabia que havia uma candidatura a nascer e que era de Vilas Boas. E, portanto, a partir daí, cada um foi para o seu lado. E a campanha foi dura e como dizias há pouco, Pinto da Costa, obrigado quase pela primeira vez a fazer verdadeiramente campanha eleitoral, não é? Sim, a fazer campanha. Teve de fazer campanha, teve de ir às escadas do Futebol Clube do Porto, naquilo que era descrito como as conversas com o Presidente, que mais não é do que basicamente fazer campanha. Teve de mexer nas suas listas, e o facto de mexer nas suas listas eu diria que é um ponto importante, porque caem alguns dos seus principais escudeiros durante todo este trajeto, nomeadamente Adelino Caldeira, porque existe essa vontade de dar um sinal para fora, nós estamos a renovar as listas. Em paralelo com isso, recupera ou traz pela primeira vez nomes muito conhecidos, António Oliveira, por exemplo, que foi campeão como jogador, foi campeão como treinador e agora assume um papel na vice-presidência. Vítor Bahia é o único que continua. João Rafael Kohler, que é um empresário também conhecido e que pela primeira vez entra na esfera Futebol Clube do Porto em termos assumidos e é candidato a vice-presidente. Portanto, existe aqui uma série de condimentos que mostram que André Vilas Boas obrigou Pinto da Costa a fazer algo mais do que costumava fazer nas eleições. A campanha em si acabou depois por baixar... Com muita roupa suja? Sim, muita roupa suja, uma lavandaria autêntica, acusações, Pinto da Costa a dizer que André Vilas Boas tem por trás Joaquim Oliveira e os interesses televisivos, que Antero Henrique vai ajudar a trazer os árabes para fazerem uma OPA ao Futebol Clube do Porto, e André Vilas Boas tentando sempre manter a questão da gratidão e, digamos assim, não rebaixar aquilo que Pinto da Costa fez, porque na verdade o Futebol Clube do Porto é o que é hoje devido a Pinto da Costa. Foi respondendo a algumas farpas, mas foi preferindo olhar sempre para aquilo que tinha de novo para o Futebol Clube do Porto e não tanto andar nesta corrente, embora na parte final, neste caso muito ligado a João Rafael Kohler, tenha falado muito na importância que os fundos têm nesta altura no Futebol Clube do Porto e que, na ótica dele, acabaram por tornar Pinto da Costa refém desses mesmos fundos. Bruno, falaste aí num ponto muito interessante, o lado humano desta história é fascinante, e falaste aqui nesse ponto que imaginamos que os sócios do Porto, nesta altura, estejam muito divididos entre dar uma nova liderança ao clube,
mas sem que isso possa soar ou sentir que eles sintam que estão a trair o homem que, no fundo, pôs o Porto no clube, no mapa dos grandes clubes mundiais, e quem não se lembra daquela vitória na neve, não é? Exatamente, intercontinental, antes de ganhar a taça dos clubes campeões europeus contra o Bayern, ir a uma final europeia. Incrível do Madjer. Do Madjer, para sempre. 3 anos antes, ir a uma final europeia com a Juventus, e isso é um ponto importante, porque Pinto Costa só tem 4 promessas em 1982, quando é candidato pela primeira vez, e uma delas, que era aquela que ninguém queria pôr no resto da direção, era ir a uma final europeia. Perdeu com a Juventus a taça das taças, mas cumpriu essa promessa, entre trazer de novo o Fernando Gomes, contratar Pedroto, aumentar a capacidade do estádio e criar a revista Dragões. Portanto, ele cumpriu isso tudo, mas até essa promessa da final europeia que ninguém queria assinar, Pinto Costa pôs lá e em 84 conseguiu. Portanto, este é o Futebol Clube do Porto. E os sócios estão divididos nesta ideia de aqueles que obviamente vão votar não em Pinto Costa. Vou fazer uma analogia com a nossa política. Se os sócios do Futebol Clube do Porto pudessem optar por uma solução como aquela que foi encontrada para termos presidente da Assembleia da República, eu diria que seria a lista e a opção com mais votos. Ou seja, poder haver um primeiro período onde seria Pinto Costa ainda a manter-se na liderança do Futebol Clube do Porto, e um segundo período onde André Vilas-Boas começaria uma nova era no Futebol Clube do Porto. Não havendo essa possibilidade, que não há, aquilo que os sócios terão de fazer é como é que se consegue demonstrar gratidão, hipótese A, votando em Pinto Costa na mesma por aquilo que ele fez no passado e acreditando que o futuro também será melhor com ele, ou hipótese B, mostrando gratidão, mas não colocando isso no boletim de voto. Isto é, na verdade, aquilo que está em discussão este sábado no Estádio do Dragão. Mas no domingo, quando a equipa entrar em campo, podemos ter um clube dividido em 2? Isso será garantidamente, qualquer que seja o vencedor. Diria que uma das principais notas negativas para o Futebol Clube do Porto esta campanha é que todos os candidatos olharam muito mais para o dia 27 e para os resultados do dia 27, sem perceber que a seguir ao dia 27 vem o dia 28. Não pelo Futebol Clube do Porto Sporting no futebol, mas porque no dia 28 haverá um clube mais desunido do que nunca, com 2 frentes completamente abertas. Uma delas irá ganhar, outra irá perder, e por norma nos clubes esportivos, a que perde nunca deixa a que ganhe trabalhar sossegada. Esse é o grande problema, porque ninguém preparou terreno para esse dia 28. Mas há uma diferença assim tão substancial entre os dois programas? São 3 candidatos, mas basicamente 2 contam, não é? Sim, no Lobo deverá ter uma votação residual, embora também tenha sido o primeiro a formalizar a candidatura e a apresentar o seu programa. Quando nós olhamos para os programas, não há assim tantas diferenças, ou seja, os dois querem uma academia. Diferença, Pinto Costa defende que deve ser na Maia, Vilas-Boas defende que deve ser em Gaia, até pelo contexto atual financeiro que o clube vive. Ambos querem introduzir novas modalidades, ambos querem apostar na formação. Depois há algumas nuances, por exemplo, Vilas-Boas aposta muito na questão da Fundação Futebol Clube do Porto pelo papel social que o clube também deve ter. Pinto Costa olha com maior atenção para os jovens e vai ter um departamento só mais dedicado para os jovens e para ouvir também os jovens e perceber aquilo que eles pretendem, mas na essência os principais pontos são iguais. Depois uma academia pode ser na Maia, outra em Gaia, mas os principais pontos são os mesmos, com uma nuance, que é Pinto Costa tem olhado mais para aquilo que consegue projetar no futuro. E Vilas-Boas tem olhado mais para aquilo que pode mudar de paradigma no futuro. Pode parecer a mesma ideia, mas é completamente diferente. E quem vai votar também sabe isso. Uma coisa é votar Pinto Costa, um presidente com 42 anos e que já 42 anos no cargo e tem 86 anos de idade. Outra coisa é votar em André Vilas-Boas, que tem 46 anos e vai fazer uma ruptura geracional. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. É muito diferente. E aqui chegamos à grande pergunta que fazemos neste episódio da História do Dia de hoje. Poderá ser este o fim do consulado de Pinto Costa e a confirmar-se seria uma saída inglória depois de 42 anos a construir um clube?
Eu acho que poder sair pode. Aliás, as indicações que existem nas duas campanhas em termos de sondagens internas, que são bem mais complicadas de aferir em termos de impacto do que as sondagens, por exemplo, temos nas legislativas. As sondagens internas apontam nesse sentido, poderá haver uma viragem. A questão da saída inglória acabará sempre por existir caso Pinto Costa perca as eleições. A questão do legado vai depender muito do próprio Pinto Costa e de André Vilas-Boas, caso ganhasse as eleições, de perceber que uma coisa é projetar o futuro, outra coisa é respeitar o passado, e por norma, nos clubes esportivos, quem não tem memória e quem não respeita o passado, muito raramente consegue conquistar o futuro. Isso é um chavão que já aconteceu no Sporting e já aconteceu no Benfica. O que é que será o Futebol Clube do Porto aqui para a frente? Será sempre diferente. E mesmo que Pinto Costa ganhe, o Futebol Clube do Porto, mantendo a era Pinto Costa, será sempre diferente, porque Pinto Costa foi obrigado a mudar pela primeira vez. E, portanto, o Futebol Clube do Porto será sempre diferente, seja Pinto Costa ou André Vilas-Boas a ganhar. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador e vai estar no Porto este fim de semana a acompanhar as eleições para o jornal e para a rádio. E no domingo vamos transmitir em direto do Dragão o Futebol Clube do Porto Sporting. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.